Olá, gente, tudo bem? Aqui é o professor Matheus de vocês, da disciplina de Química. Nesse vídeo eu vou fazer a correção daquela atividade do dia 1º e do dia 2 de junho sobre funções oxigenadas, certo? Bom, no encontro que eu marquei com vocês online pelo Meet, mas que apenas a Lara Fábia e o João Pedro participaram, eu já havia feito uma correção dessa atividade, discutido com eles, então aqui eu vou apresentar para vocês tanto dessa daqui quanto para a próxima atividade, que é no próximo vídeo que eu vou fazer. Bom, então vamos aqui para a apresentação sobre as funções oxigenadas. Bom, o que são moléculas orgânicas, né? Para quem está um pouco perdido aí, que é o conteúdo que a gente está estudando, são moléculas que a principal característica é a estrutura de átomos de carbono ligados em cadeia. Então, por exemplo, aqui a gente tem o heptano e o isoctano. Você vê aqui que é uma estrutura de átomos de carbono ligados em cadeia, ou seja, várias ligações covalentes entre átomos de carbono. E observe esses caras aqui. Quais tipos de átomo que compõem essa molécula? Carbono e hidrogênio. Quando eu tenho uma molécula orgânica composta apenas por carbono e hidrogênio, a gente diz que a função orgânica dela é hidrocarboneto. Hidro de hidrogênio, carboneto de carbono. Só que não existem apenas moléculas orgânicas feitas por apenas carbono e hidrogênio. Existem outras funções orgânicas, como por exemplo as funções oxigenadas. As funções oxigenadas são aquelas cadeias carbônicas que têm o quê? O átomo de oxigênio, certo? Então aqui a gente tem um exemplo de 3 funções oxigenadas diferentes. Aqui a gente tem o ácido etanóico, que é o ácido acético, que é o nome comercial dele, é o ácido que está presente no vinagre, tá? Então o vinagre só é vinagre pelo ácido etanóico que está lá. Se você vê todo vinagre, tem ali uma porcentagem de acidez, e a qualidade do vinagre é medida pela acidez dele. Quanto maior a concentração de ácido, mais forte é o vinagre. Etanol já é comum da gente, né, ouvir. Eu acho que eu já até comentei sobre essas moléculas. O etanol é um álcool, certo? De grande importância, ele é feito a partir da fermentação da matéria orgânica, utilizada aí como combustível e para bebida também, né? E a propanona, bom, o etanol aqui normalmente era chamado apenas de álcool, né? O álcool etílico, que é o nome comercial. Propanona também é uma função orgânica, é uma função oxigenada, que é o nome oficial pela IUPAC da acetona, que é o solvente que retira esmaltes e tintas, por exemplo. Esses nomes aqui, nenhum deles é por acaso. Assim como tem nomes para os hidrocarbonetos, como a gente já viu as regras, existe também para qualquer composto orgânico. Foi sistematizado pela IUPAC para que qualquer composto orgânico tenha um nome, e esse nome é sistematizado. Então aqui, a função ácido carboxílico que a gente vai ver é essa função aqui, ó. Toda vez que você vê um carbono fazendo a dupla ligação com oxigênio e uma ligação simples com OH, que a gente chama de hidroxila, essa função é chamada de ácido carboxílico. Por que é ácido etanóico, professor? Ora, a gente vai ver nas regras de nomenclatura. Mas dá para entender o motivo desse etan aqui, não dá? Et, né, quando eu tenho 2 carbonos. Olha aqui. Ian, né, quando eu tenho apenas ligações simples entre os carbonos. Então aqui, ó, etan. E oico é porque é o sufixo da função ácido. Ácido etanoico. O etanol é a mesma coisa. Et para 2 carbonos. An, porque eu tenho apenas ligações simples entre esses carbonos. E ol é o término da minha função álcool, que é quando eu tenho a hidroxila ligada a um carbono fazendo apenas
ligações simples. E a propanona é a mesma coisa. Se você ver, ó, met, et, prop. Prop não significa 3 carbonos. An, apenas ligações simples, lembra, entre os carbonos. O infixo aqui, que é an, em e in, a é i, né? Ou seja, ligação simples, dupla ou tripla só vale entre carbonos. Então, esse carbono fazendo ligação dupla com oxigênio, eu não mudo o infixo para em por conta disso. Quem não estiver entendendo o que eu estou falando, assista minhas aulas anteriores ou pesquise o conteúdo na internet. Existem muitos vídeos ótimos de colegas falando sobre esses temas, tá bom? Então, propan é que 3 carbonos, apenas ligações simples. E ona é o término da função cetona, que é a função quando eu tenho carbono com a dupla ligação do oxigênio, e esse carbono que está fazendo dupla com oxigênio está ligado entre outros 2 carbonos. Então, as moléculas orgânicas existem de vários tipos, de várias funções, como, por exemplo, essa coisa gigantesca aqui. Essa molécula, olha o tamanho dessa molécula. Dar um nome oficial da EUPAC para isso aqui é um exercício trabalhoso. Aliás, vocês sabiam que a maior palavra, se a gente considerar o nome oficial da EUPAC, a maior palavra que existe, que a pronúncia dela demora 3 horas, é uma proteína? Você pega uma proteína e dá um nome oficial da EUPAC dela, você fica 3 horas falando. É óbvio que ela tem outro nome mais comum, que é a titina, o nome dessa proteína. Tem um vídeo no YouTube do cara pronunciando em latim o nome dela durante 3 horas. Só uma curiosidade, mas então, aqui eu tenho o que? Várias funções orgânicas, olha aqui. Além de oxigênio, a gente sabe que isso daqui é carbono e que tem hidrogênios escondidos aqui, né? Eu tenho nitrogênio nessa molécula aqui também. É uma molécula grande, isso aqui é um fármaco, tá? Então, só para vocês verem que o quanto de funções orgânicas diferentes a gente tem. E detalhe, o mais cobrado nas provas externas, como Enem, a prova do SAEG, o SAEB, vestibular, é você reconhecer as funções orgânicas. A nomenclatura é cobrada? É, mas nem tanto. Mas reconhecer, você olhar aqui, por exemplo, e perguntar quais funções orgânicas que tem nessa molécula, é um tipo de pergunta que pode cair nessas provas, nessas avaliações. E é um conhecimento importante, porque você, apenas olhando para a molécula, você sabe quais funções orgânicas que tem. Nisso você pode prever qual o comportamento dela, dependendo da área que você for trabalhar. Se você for trabalhar na farmácia, se for trabalhar com limpeza, gente, você olhar o nome do produto e saber quais as funções químicas ali, é importante. E para o seu dia a dia também, quando você compra os produtos, lê o rótulo, lê a embalagem. É uma coisa muito séria, gente. Leiam os rótulos e as embalagens. É muito importante isso. Então, funções orgânicas oxigenadas são aquelas que contêm um átomo de oxigênio, como eu já discuti. E aqui a gente tem todas as funções oxigenadas. Nós vamos estudar basicamente aqui ó, do álcool até o éster. Anidrido e cloreto de ácido são funções menos usuais, tá? Só que olha essa tabela aqui. Se você quiser copiá-la em seu caderno, eu recomendo demais. Se quiser achar uma outra na internet, procurando tabela de funções oxigenadas, também é importante. Reconhecer uma função orgânica é muito importante. Então, qual que é a função álcool? É quando eu tenho a hidroxila, que é esse OH, ligado ao carbono saturado. Gente, carbono saturado é aquele que só faz ligações simples. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o etanol. Tá aqui. A fórmula geral onde R significa qualquer radical orgânico, qualquer cadeia orgânica. Você tem o fenol. Olha a diferença do fenol para o álcool. É quando eu tenho a minha hidroxila ligada a um anel benzênico. Para quem não sabe o que é anel benzênico, eu já comentei nas minhas aulas, pesquise sobre o benzeno. É quando você tem esse anel aromático. Então, sempre que você tiver hidroxila ligado direto a um anel aromático, a função não é álcool, é fenol. A função éter
é quando eu tenho um oxigênio ligado entre dois carbonos, ou seja, ele vai estar no meio da cadeia. A função aldeído, olha, diferenciar aldeído de cetona é muito importante. A função aldeído é quando eu tenho carbono fazendo dupla com oxigênio, só que ele está ligado a um hidrogênio depois. Aqui, por exemplo, eu tenho o etanol, que é um aldeído. O formaldeído, por exemplo, que é o que antigamente se usava para alisamento de cabelo, né? Que não pode, não é recomendado porque é proibido, na verdade, porque é cancerígeno esse composto, formaldeído. Mas é utilizado na conservação de corpos e de matéria orgânica, né? A cetona, como a gente já viu, é uma função em que o carbono está fazendo dupla com oxigênio? Tá, igual aqui em cima, não é? Só que esse carbono está ligado entre dois carbonos. Ele não está ligado com o hidrogênio na frente. Entenderam a diferença? No aldeído, é o carbono fazendo dupla com oxigênio ligado com hidrogênio. Na cetona, o carbono que está fazendo dupla com oxigênio está ligado a outros dois carbonos. Aqui a gente tem a propanona, que é a cetona. E aqui o ácido, ó, que é o ácido carboxílico, ou ácido orgânico. É quando você tem um carbono que faz dupla ligação com oxigênio, igual esses dois aqui de cima, não é? Só que olha a diferença, ele está ligado com uma hidroxila também. O mesmo carbono que está fazendo dupla com oxigênio está ligado com hidroxila. Essa é a função ácido. Aqui a gente tem, por exemplo, o ácido propanoico. Por que propanoico? Met, et, prop, 3 carbonos. E por fim a gente tem o éster. Novamente você tem um carbono fazendo ligação dupla com oxigênio. Só que além disso, esse seu carbono está ligado com outro oxigênio que está ligado com uma cadeia carbônica. Esse daqui é o etanoato de etila. A gente vai entender como dar esses nomes a partir de agora. Eu peço que vocês prestem atenção. Se tiver, gente, é óbvio que vocês vão ter dúvida, mas é um conteúdo relativamente fácil. Peguem a última atividade e pesquisem na internet que vocês vão dar conta. Mas agora eu vou explicar rapidinho aqui para vocês. Então vamos aqui, gente, ver como que dá um nome para algumas funções oxigenadas. Depois eu vou passar essa transparência para vocês, ela não é minha, é de um colega da internet, tá? Vamos primeiro ver o álcool. O álcool, quando você reconhecer que a função daquela molécula é um álcool, você vai ver que é um composto orgânico que você tem um OH ligado a um carbono que está fazendo apenas ligações simples, certo? Ou seja, um carbono saturado. Forma genérica é o quê? Esse R aqui, gente, entenda como sempre qualquer parte de carbono. Pode ser esse CH3, CH3CH2, CH3CH2CH2, ou uma cadeia imensa de carbono, certo? O R é para representar que é qualquer cadeia de carbono, desde que o carbono que esteja ligado ao OH seja um carbono que faz apenas ligações simples. Então, como que dá o nome, professor? Lembra lá da regra do prefixo, infixo e sufixo? O prefixo e o infixo, ou seja, a primeira parte do nome e a parte do meio, continua igual. O prefixo é o número de carbonos, o infixo aqui é o tipo de ligação e o sufixo agora é a função orgânica. Antes a gente só colocava a letra O no final, porque a função orgânica era hidrocarboneto. Quando é álcool, você vai colocar o sufixo OL. Então vamos lá, eu tenho apenas um único carbono. Qual que é o prefixo? Met. Se você tiver dúvida sobre isso, assista minhas aulas anteriores que eu explico como que se dá nome aos hidrocarbonetos. Você também pode pesquisar as aulas de outros colegas professores, tá? Met é o prefixo para um carbono. Esse carbono está fazendo apenas ligações simples, não é? Então o infixo dele vai ser an. Então vai ser metan. Só que aqui não é um hidrocarboneto, não é um CH4. Tem um OH aqui, não é? Então é um álcool. Se é álcool, o sufixo, gente, é a última parte do nome, vai ser ol. Metanol.
Por que esse cara aqui de baixo é etanol, né? Por que o etanol se chama etanol? Como eu já expliquei. Um carbono é met, dois é et. Então, aqui eu tenho o prefixo et. Apenas ligações simples, an. Quando é dupla é en. Quando é tripla é in. E aqui a função orgânica é um álcool por conta da hidroxila ligado ao carbono que faz ligações simples, então eu vou colocar um ol no final. Certo? Aqui, met, et, prop. 3 carbonos é prop. Ligações simples, an. E como eu tenho esse OH aqui, vai terminar em ol, né? Aí você vai me perguntar, professor, por que tem esse número 1 aqui na frente? Então, de regra, era para ter também aqui e aqui. Só que pensa aqui comigo. Nessa molécula aqui, esse OH poderia estar ligado no carbono do meio, não é? Isso mudaria a molécula? Mudaria. Se tivesse ligado ao outro carbono da ponta, daria na mesma, como se a molécula só tivesse virado. Só que nessa molécula ele pode estar ligado a esse carbono, que lembra, a gente chama de carbono 1. A gente conta os carbonos, deixa eu mudar a cor aqui. 1. Esse daqui eu vou chamar de carbono 2. Então, essa hidroxila pode estar ligada ao carbono 1 ou ao carbono 2, e no nome eu tenho que indicar em qual carbono está. Mas, professor, por que esse é o carbono 1, não o carbono 3, por exemplo? Porque, gente, você sempre vai começar a contar o carbono, sempre. O primeiro carbono vai ser aquele que está ligado ou mais próximo da função orgânica. A função orgânica aqui não é o OH? Então, esse é o primeiro carbono, certo? Se esse OH tivesse ligado aqui, seria carbono 2. Porque, começando a contar da direita ou da esquerda, daria 2. Agora, se tivesse na outra ponta, aí eu inverteria a ordem, seria carbono 1 também. Ok? Então, é um 1-propanol. Certo? Vamos agora para o éter. O éter é um composto orgânico que apresenta o átomo de oxigênio, olha ele aqui, ligado entre duas estruturas carbônicas, as quais não pode ser carbonila, pois virará éster. A gente vai entender mais o seguinte. Sempre que o oxigênio estiver ligado entre dois carbonos, e esses carbonos só fizerem ligações com o hidrogênio, essa estrutura é um éter. E como que eu dou um nome para um éter? Você concorda comigo aqui que eu vou ter duas estruturas de carbono, né? Uma que vai vir antes e uma que vai vir depois do oxigênio. Você vai ver essas duas e ver qual que é a menor e qual que é a maior. A menor, o nome dela você vai dar o seguinte, você vai dar aquele prefixo que vem da quantidade de carbonos. Olha aqui, por exemplo. Aqui eu tenho um único carbono antes do oxigênio e dois depois, não é? Então o radical menor é esse. Quando eu tenho um único carbono, qual que é o prefixo? É met. Met. Só que você vai pegar o prefixo e somar com o termo oxi. Então esse é metoxi. Vai pegar o menor, metoxi. Depois que escrever metoxi, você vai escrever o radical maior como se fosse um hidrocarboneto. Radical maior aqui é esse depois, não é? Quantos carbonos eu tenho? 2. Então aqui vai ser et, né? Met, et, 2. Ligação simples, an. E como se fosse um hidrocarboneto, eu vou colocar o final O. Então você vai escrever o radical menor em relação ao oxigênio, que no caso aqui é o met, vai ficar metoxi, e etano depois. Ah, professor, e quando os dois forem iguais? Aí você vai escrever um como se fosse o menor e outro como se fosse o maior. Aqui, por exemplo, os dois, ó, tem 2 carbonos antes e 2 carbonos depois. Como é que vai ficar? 2 carbonos, né? Et, então vai ser et, mais oxi, que fica etoxi, e etano depois, porque aqui também são 2 carbonos, apenas ligação simples an, e você vai escrever como se fosse um hidrocarboneto. Beleza? Fenol. O fenol, gente, é quando você tem a hidroxila ligada ao anel benzênico. Lembra? O anel benzênico é esse cara aqui. Se você não sabe o que é benzeno, por favor, pesquise e estude. Alguns vídeos meus e atividades minhas também perguntavam sobre isso, mas é esse cara aqui.
Como que você vai dar o nome para esse cara? Cara, isso aqui é um hidroxila, não é? Então vai ser hidroxibenzeno. Só que o que que acontece? Esse hidroxibenzeno aqui, nesse benzeno pode ter várias outras coisas ligadas a ele. Nesse caso aqui, não tem nada ligado ao benzeno, então é apenas hidroxibenzeno mesmo. Só que eu poderia ter aqui nesse cara, ó, eu poderia ter aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui, eu poderia ter um CH3 ligado aqui a ele, ó. CH3. Se eu tivesse um CH3 aqui, olha aqui comigo. Lembra que o que sempre está ligado à função é o carbono 1, né? Então, esse aqui, ó, vai ser o carbono 1. Consequentemente, se eu for aqui na ordem, esse daqui é o carbono 2. Esse daqui vai ser o carbono 3. Carbono 4. Carbono 5. E carbono 6. Como que eu dou nome para esse cara aqui? Você sabe que é um hidroxibenzeno, não é? E no carbono 2 você não tem um CH3? CH3 não é MET, gente? Um carbono apenas, não é? É MET. E lembra lá dos hidrocarbonetos ramificados. Quando eu tenho uma ramificação fora da cadeia principal, a terminação dela é em -il. A cadeia principal aqui é um anel benzênico. Esse CH3 está fora da cadeia principal, é uma ramificação. Então ele vai chamar metil, só que eu tenho que indicar o carbono em que ele está. Ele está no carbono 2. Então vai ser 2-metil. E o que mais? Hidroxibenzeno. É esse cara aqui, como esse daqui do exemplo. Entenderam? Aldeído. Aldeído é quando eu tenho aqui o carbono fazendo dupla com oxigênio e ligado a um hidrogênio. O nome vai ser comum, gente. Você vai pegar o prefixo, é o número de carbonos, o infixo é o tipo de ligação que é feita entre os carbonos, só que o final vai mudar para al, de aldeído. Então aqui você tem o metanal, por exemplo, né? Como que seria o metanal? Met é um carbono. Deixa eu aumentar aqui. Met é um carbono, não é? Esse carbono aqui ele vai estar fazendo uma dupla ligação com o oxigênio. Então deixa eu já colocar aqui a dupla ligação com o oxigênio. Maior, né? E você vai saber que ele está ligado também a um hidrogênio para caracterizar a função. Então aqui eu vou ter um H. Não é a mesma estrutura aqui? O que, que vai vir aqui para trás? Você não tem um metanal? Aqui eu já tenho um único carbono. Esse carbono está fazendo uma, duas, três ligações. Se não tem mais nenhum carbono, eu vou ter que fazer ligação com quem agora? Com o hidrogênio. Então esse daqui é o metanal. O etanal, como é que é? O etanal, ao invés de ter um hidrogênio aqui, eu vou estar ligado com mais um carbono, não é? Deixa eu trazer para cá, colocar maior. E esse carbono vai estar aqui. Um CH3 vai estar ligado aqui. Certo? Por quê? CH3, carbono sempre faz 4 ligações, eu vou ter 2. Então é met, et, ligação simples an, e como é um aldeído, etanal. Certo? Acetona, gente. Acetona a gente já viu, né? Algumas vezes. Já falei da propanona. Você vai ter o que então? Um carbono vai estar aqui ligado, fazendo dupla ligação com oxigênio e ligado entre outros dois carbonos. A única coisa, gente, você vai fazer a mesma coisa de sempre. Colocar no prefixo a quantidade
de carbonos que tem. Prop são 3, não é? Então você tem 3 carbonos. An, apenas ligações simples entre os carbonos. Iona, por quê? O carbono aqui no meio da cadeia vai ter essa dupla ligação com o oxigênio, certo? E aqui, por fim, na verdade tem mais duas, né? O ácido carboxílico. O ácido carboxílico, gente, é daquele jeito que eu comentei. É quando você tem o carbono fazendo dupla com o oxigênio e esse mesmo carbono está ligando com a hidroxila. Ele é chamado de ácido carboxílico. Como que você dá um nome para esse cara? Você vai escrever, como ele é um ácido, obrigatoriamente você vai escrever que ele é um ácido. Então sempre que você olhar essa função, a primeira parte do nome é colocar ácido. E o resto é a mesma regra. Quantidade de carbonos, tipo de ligação entre os carbonos e o sufixo você vai mudar para oico. Então o ácido metanóico é aquele que tem apenas um único carbono. Esse carbono aqui fazendo dupla com oxigênio e ligando com a hidroxila. Ácido etanóico é como se eu tivesse mais um carbono que antes. Propanóico eu tinha 3 carbonos. Butanóico 4, pentanóico 5 e assim por diante. Entenderam? E por fim eu tenho um éster. O éster parece com ácido carboxílico, mas não é. O éster está fazendo dupla com oxigênio, ligado a outro oxigênio que está ligado mais uma parte, uma cadeia de carbono, certo? Como que você dá um nome para esse cara? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar aqui o menor radical e vai colocar aqui, ó, o menor não, o radical que vem antes do carbono, que está ligado aqui direto ao carbono. Você vai pegar a quantidade de carbonos que tem nele, por exemplo, se for só um é met, an de ligação simples, e vai adicionar o sufixo oato. Então é metanoato, porque eu tenho apenas um único carbono aqui. Se fossem 2, etanoato. Se fosse 3, propanoato. E o resto da cadeia que estiver ligado ao oxigênio, você vai colocar o número de carbonos e com o final ila. É bem chatinho esse cara aqui. Mas o mais importante, gente, é você reconhecer qual é a função, tá? Então, se eu tiver um carbono ligado ao carbono da dupla com oxigênio, então vai ser metanoato de metila, porque aqui eu vou ter apenas um carbono ligado depois. Entenderam? Então, é basicamente assim a nomenclatura de funções oxigenadas. Eu passei vídeos de colegas que também explicam, tá? Voltando aqui à atividade, como que eu vou dar o nome desses caras aqui? Quem são esses caras, gente? Olha a função deles aqui, eles não têm todos um OH ligado a eles? Então eles são álcoois. Então eu sei que eu vou fazer como? O nome dele vai ser o prefixo mais o infixo mais o sufixo. O prefixo é o que, gente? O prefixo é o número de carbonos. O infixo é o tipo de ligação, se é simples, dupla ou tripla. E o sufixo é a função orgânica. Se todos aqui são álcoois, você vai ver lá que a função álcool, o sufixo dele sempre vai terminar em -ol. Beleza? Então vamos dar um nome para esses caras aqui. Letra A. Prefixo é um número de carbonos, não é? Quantos carbonos eu tenho? Met, et, prop, but. 1, 2, 3, 4. Então aqui eu sei que ele vai começar como but, certo? E o tipo de ligação entre os carbonos é apenas ligações simples, então o infixo vai ser an. E você sabe que vai terminar com ol, porque é um álcool, certo? Só que tá faltando uma coisa, né, gente? Essa hidroxila aqui tá ligada a qual carbono? A gente tem que vir aqui na cadeia principal e contar os carbonos. Lembra que você começa da extremidade que está mais próxima à função. Se eu começar aqui da direita para a esquerda, seria o carbono 1, 2, 3. Se eu começar da esquerda para a direita, é o carbono 2. Então, esse é o lado mais próximo. Então, esse vai ser o carbono 1,
Esse daqui vai ser o carbono 2, carbono 3 e carbono 4. Então, qual que é o nome desse cara? Esse cara aqui, ele é o 2-butanol, porque a hidroxila está no carbono 2, certo? Letra B. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Prefixo com 5 carbonos. Qual que é? É pente, certo? Você sabe, apenas ligações simples entre os carbonos em fixo AN. E como é um álcool, porque é um carbono simples ligado à hidroxila, ol. E em qual carbono que tá? Tá no carbono 1. Quando tá no carbono 1, você não é obrigado a colocar. Mas, recomenda-se. Mas se você colocasse aqui só pentanol, tava de boa. Agora, se não for no carbono 1, você é obrigado a colocar. Esse cara aqui de baixo, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos também, não é? Então você sabe que é pente, apenas ligações simples AN. Função, que é o álcool, ol. Só que em qual carbono que está a hidroxila? Começando aqui da esquerda para a direita. 1, 2, 3. Da direita para a esquerda, 1, 2, 3. Então, tanto faz. Eu sei que ele vai estar no carbono 3. 3-pentanol. Aqui é o bom e velho etanol. Não preciso colocar sendo carbono 1 ou 2, porque só tem jeito sendo carbono 1, né? Se tá ligado aqui, esse é o carbono 1. Se tivesse ligado do outro lado, esse seria o carbono 1. E aqui, gente, ó, eu tenho uma cadeia fechada, né? Quando eu tenho uma cadeia fechada, eu tenho que colocar o prefixo ciclo antes. Quantos carbonos tem? 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui vai ser o ciclo pentanol. Se você quiser colocar ciclo 1-pentanol também, não tem problema, mas só ciclo pentanol também estaria certo, ok? Agora, esses caras aqui. Que função é essa aqui, gente? Você tem que olhar o que, que tem de diferente de carbono e hidrogênio, porque se tiver apenas carbono e hidrogênio, é hidrocarboneto. Não é esse carbono dupla ligação com oxigênio aqui, o hidrogênio aqui? Que função é essa? A função aldeído. Então eu sei que o nome do meu composto vai terminar com al. Então como é que eu vou dar um nome para esse cara? Quantos carbonos tem? 1, 2, 3. Met, et, prop. Apenas ligações simples entre os carbonos an e, como é um aldeído, al. Esse é o propanal, certo? Agora vamos olhar esse cara aqui, ó. 1, 2, 3, 4 carbonos. But, apenas ligações simples an. Não é um carbono ligado com oxigênio, dupla com oxigênio e com hidrogênio aqui na ponta. Veja que o aldeído sempre tem a função na ponta da cadeia. Então vai terminar com al, butanal. Esse cara aqui, gente, é a mesma coisa, só que essa ligação aqui foi escondida. Você tem que lembrar o quê? Carbono sempre faz 4 ligações. Você está fazendo uma aqui, está fazendo mais 2 com oxigênio e mais uma com hidrogênio aqui na ponta. Quantos carbonos tem? 2. Apenas ligações simples entre eles e é também um aldeído, então é o etanol. Esse aqui, ó, quando você tem um aldeído ligado direto a um anel aromático, é o benzeno aldeído, ou benzenaldeído também, certo? E aqui eu tenho apenas um carbono, que também está fazendo aqui dupla com oxigênio e ligação aqui com hidrogênio. Quando é um carbono é met, apenas ligações simples e a função é aldeído, metanal. Esse daqui é o bendito formaldeído, certo? Aqui na 3, acetona. Acetona não é um nome oficial, né, gente? Se você pesquisar, o nome oficial da acetona é propanona. Propanona quer dizer o quê? Que próprio eu tenho 3 carbonos. Então aqui eu vou ter 3 carbonos. Eu sei que, como a função é propanona, eu sei que o carbono do meio tem que estar ligado ao... fazendo uma dupla com oxigênio, não é?
Então vamos aqui, ó. Vai eu sofrer desenhando molécula. Fazendo aqui uma dupla com oxigênio. E aqui é só completar os hidrogênios, né? Esse carbono está fazendo uma ligação, então ele precisa de mais 3 hidrogênios, H3. Esse daqui também vai precisar de mais 3 hidrogênios, H3. E esse daqui já está fazendo 4 ligações. Essa é a propanona. Pentan 2 ona. Esse número ele pode vir também no começo da molécula ou antes do sufixo, tá, gente? Pente significa que eu tenho o quê? 5 carbonos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. An quer dizer que esses carbonos só têm ligações simples. O 2-ona quer dizer que no carbono de número 2, que pode ser esse ou esse, certo? Eu tenho uma ligação dupla com o oxigênio. A função não é ona, então esse carbono aqui está fazendo a dupla com o oxigênio. E aí vocês só completam o hidrogênio, tá, gente? Você vai completar o hidrogênio como? Lembra, carbono sempre faz 4 ligações covalentes em moléculas orgânicas. É só você completar o resto com hidrogênio. Esse aqui tem uma ligação apenas, esse daqui da ponta, então faltam 3 hidrogênios e assim por diante. Ciclohexanona. Lembra que ciclo é quando eu tenho um composto fechado, né? Uma cadeia fechada. Hex significa o quê? Que são 6 carbonos. Então, 6 carbonos de cadeia fechada. Vou tentar desenhar aqui, né, nessa forma. Porque se eu fosse fazer da forma mostrando todos os átomos, daria um trabalhinho aqui. Isso daqui era para ser uma estrutura fechada. E lembra que cada vértice aqui é um carbono, né? Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ona, então quer dizer que um desses carbonos aqui vai estar fazendo uma ligação dupla com o átomo de oxigênio. Tortão meu desenho, né? Qual o nome do composto presente no vinagre? Essa resposta eu já dei, né? Então, se você não lembra, volta no vídeo, pesquisa. É o ácido etanóico e é para você escrever a estrutura dele aqui, certo? Espero ter ajudado vocês. Bons estudos. Abraço.